pessoal do 7º ano da Escola Paulo Ferraz, Várzea da Cruz. Boa tarde. Quero já desejar uma semana abençoada para todos vocês, tá bom? Desejo que vocês estejam todos bem. E continuo lá, corrigindo as atividades e também os simulados de vocês, viu? E quero já estar deixando aqui meu abraço para cada um. Pessoal, os alunos do 7º ano, eles já vão para o capítulo 4. Nesse capítulo de hoje, a gente vai falar do ambiente aquático e a região costeira. Aí deixa eu só justificar aqui para vocês. A gente só teve a gravação de 2 aulas do 3º capítulo. E aí ficou muita coisa mesmo sem vocês estudar. Teve uma parte que era a parte dos ecossistemas, né, da Caatinga, do Cerrado, de tudo aquilo ali, da floresta amazônica, da Mata Atlântica, tudo aquilo vocês não estudaram nada, porque a gente só gravou 2 aulas. Então, eu quero estar pedindo para vocês, como vocês têm o livro disponível em casa, pessoal, pelo amor de Deus, estudem, tá certo? Porque a forma que a gente está tendo de trabalhar nesse exato momento é essa. Por isso a gente tem que aproveitar. Já que vocês têm o livro em casa, aproveitem para ler esse livro, independente de dar ou não, para a gente explicar aqui. Porque aqui a gente não tem como explicar, nem tem como ler tudo, como a gente faz numa sala de aula presencial. A gente vê, explica alguns parágrafos, alguns tópicos, trabalha algumas imagens, descrevendo as imagens, mas na realidade não tem como a gente trabalhar tudo, né? Então, muito conteúdo ele fica sem explicar. Pois muito bem, pessoal, a gente vai estar falando na aula de hoje do ambiente aquático e a região costeira. Na verdade, essa região costeira, ela é uma região que ela fica localizada entre a terra e entre o ambiente aquático. E aí é chamado de região costeira. Aquelas regiões que praticamente aqui a gente não conhece. O manguezal a gente não conhece, né? E o que na verdade, o que a gente ainda consegue conhecer aqui são as praias, porque a gente tem os manguezais, tem as restingas, os costões rochosos, as praias e os recifes, né? Então, tudo isso são chamados são ecossistemas brasileiros que ficam exatamente na zona costeira. E a imagem que vocês estão vendo aí no livro, na página 94, ele diz assim, qual é a importância de se preservar os manguezais? E por que se preservar os manguezais? Olha só, o que é que o livro de vocês dizem que o ser humano está fazendo com os manguezais? Ele diz assim, ó, o Brasil tem um extenso litoral que vai do estado do Amapá ao Rio Grande do Sul, né? E aí ele diz aí que, banhado pelo Oceano Atlântico na costa brasileira, são realizadas a pesca, o turismo, a extração de petróleo e entre outras atividades. Então, olha a importância, né? Olha a importância dessa costa brasileira para o ser humano. Eles dizem que nela são realizadas a pesca, né? O turismo, a extração de petróleo, entre outras atividades. Então, as pessoas, é uma forma de trabalharem. Mas a gente vai ver bem que o que ele fala com relação ao que está acontecendo, o que o homem está fazendo. Em um desses ambientes aqui, que é chamado de manguezais, a gente vai ver bem que o que o homem está fazendo com os manguezais. Ele diz aí, ó, a zona costeira é uma região de transição entre a terra e o ambiente aquático. E grande parte dos ecossistemas dessa área, como os manguezais, ele mostra a imagem em cima, é aterrada para o estabelecimento de construções ou está ameaçado por derramamento de petróleo. Ou seja, eles pegam esse habitat, esse ambiente que vocês estão vendo aí, e a terra para o estabelecimento de construção. Quem é que faz isso? O homem. Então, de uma certa forma, o homem agride aí, está aterrando para quê? Para a construção de casas, né? Estabelecimentos aí de casas, né? Ou está ameaçado por derramamento de petróleo. E os animais que vivem, daqui a pouco a gente vai falar dos manguezais,
dos animais que são encontrados neles, como é que vai conseguir sobreviver esses animais que vivem nos manguezais? Se a gente sabe que quando acontece um derramamento de petróleo no mar, ou qualquer região que seja, a gente é acostumado a ver isso em jornais. O que vai acontecer? O óleo, a gente sabe que ele não se mistura com a água, é uma mistura heterogênea. E por conta disso, a gente vê que esse petróleo em cima impede que os raios solares penetram dentro da água. Com isso, as algas, que são os produtores de oxigênio dentro da água, não produzem oxigênio, e esses animais eles podem morrer asfixiados por falta de oxigênio. Então a gente vê aí o que está acontecendo com os manguezais, né? E aí ele diz aí, pesca sem controle, exploração de madeira e lançamento de produtos resíduos industriais no litoral. Então estão aí querendo, na verdade, destruir os manguezais. A gente fala aí da zona costeira. Vamos ver o que diz a zona costeira. No litoral brasileiro, há diversos ecossistemas. E cada um desses ecossistemas, eles têm a sua fauna e a sua flora. Sua fauna é os tipos de animais e flora são os tipos de vegetação específica de cada um deles. E os principais ecossistemas brasileiros associados ao litoral são os manguezais, como eu já mostrei para vocês, as restingas, os costões rochosos, as praias e os recifes. E a gente vai ter a oportunidade de passar por cada um deles aí de forma muito rápida, porque não dá para a gente explicar muita coisa. A gente já vê um exemplo aí, vista aérea de recifes de corais, né? Recifes é exatamente um habitat, um ambiente onde é encontrada uma grande quantidade de corais, onde eles vivem lá. Em muitos dos ecossistemas que vamos estudar, vivem importantes comunidades tradicionais. Observem aí que a gente vai falar desse pessoal, que são chamados aí de caiçaras, né? Caiçaras, e que eles habitam certas regiões do litoral do Brasil. Essas pessoas, elas vivem principalmente do extrativismo e da pesca, do artesanal, além dos recursos do mar. Eles usam os recursos da mata para a construção de casa, de rede e de canoas. A comunidade caiçaras, eles misturam heranças culturais de vários povos, como indígenas e portugueses. E ao seguir vamos conhecer os manguezais, os costões rochosos, as restingas com mais detalhes. Então a importância, pessoal, de se preservar, né? Por exemplo, isso aí são índios, como a gente chama, né? E essa comunidade, como eles chamam aí, né, é o caso dos caiçaras, que habitam certas regiões do litoral do Brasil. Então, eis a questão da preservação desses ecossistemas. Porque como são pessoas que eles são adaptados a viverem aí, eles sobrevivem, como vocês viram aí, né? Eles sobrevivem do turismo, da extração de petróleo e de outras atividades. Então, eles são adaptados a viverem aí, vivem aí, portanto, o homem não pode, de certa forma, estar tentando, como eles estão fazendo aí com os manguezais, destruir esses ecossistemas, né? Tem que ver que existem pessoas que eles vivem aí, que eles são adaptados a viverem aí e que eles tiram o seu próprio sustento desses habitats aí, desses ecossistemas brasileiros, viu? Então tá aí um exemplo de comunidade caiçara na praia dos Castelhamos, em Ilhabela, e a gente vê no estado de São Paulo, uma imagem a gente vê eles brincando e outra parte a gente vê um barco, né? Retratando aí um dos instrumentos que eles usam para viver aí do extrativismo, da pesca, do artesanato. Então essas pessoas realmente, elas devem ser, na verdade, respeitadas e que esses ambientes, eles não devem ser de forma nenhuma destruídos pelo próprio homem, como a gente viu aí, né? Até porque os manguezais, né, eles têm lá seus determinados seres vivos que vivem ali, nos mangues, como são chamados, a gente vai falar daqui a pouco dos caranguejos,
e que esses caranguejos, a gente sabe que muitas pessoas sobrevivem da pesca desse animal, né, comercializado, né, a gente sabe que não pode, de certa forma, estar destruindo, né, esses determinados ecossistemas, certo? Aí a gente fala aí, vamos falar um pouquinho sobre os manguezal. Também, aí a imagem dele, lá aquela primeira imagem, ela está uma imagem mais bonita, mas aí a gente vê a segunda imagem dele, tá bom? Eu vou estar passando para a quarta aula de vocês para a gente falar aí, começar a falar desses ambientes aquáticos.